Salve, salve galera, beleza? Depois de muito tempo aconteceu muitas coisas aí, problemas de saúde e tal. E também não tinha tantas novidades para poder cobrir no Fury Fight. Tô voltando aqui, não consegui fazer a gravação ontem, mas ontem teve evento de Dragão Shenron para poder pegar fragmento do Gohan, fragmento do Black Freeza e a novidade agora, que é a do vídeo de hoje, que foi um novo dragão. Um dragão no esquema de SP, Sparking, né? Eu só consegui pegar 15 fragmentos, precisava de 60. Né? Faz parte. O personagem Sparking é sempre mais difícil de pegar. Ainda mais um dragão. Então assim, de todos os dragões, a gente já tem vídeo no canal aí fazendo tier list e tal, mostrando qual é o melhor, o que cada um desses faz, né? De todos os dragões, o mais forte, mesmo com a introdução desse Sparking aqui, é o dourado. Esse é o que causa mais dano, então causa dano na back, então é muito importante. Traz muito benefício para você, né? Depois, geralmente vinha esse dragão é forte, o charuto é bom, o porunga é situacional, né? Que ele dá mais rage para todo mundo, então faz você counterar as habilidades inimigas que tiram rage do seu time e tal, então é bom utilizar. E o novo, né? O SP, o Sparking Dragão aqui. Dragão das Trevas, ó. Legalzinho. A sprite dele tá bonita. A skill dele tá bonita também, mas nada muito mais chamativo. O do Cheirão Dourado tá muito mais animado, melhor. Mas vamos lá, vamos falar desse dragão especificamente, né? Ele tem bastante texto. A grande diferença nas habilidades deles muda principalmente do 3x4. Não recomendo usar ele uma estrela, apesar de ser bom e tal, mas se você só tiver 3 dragões, claro, vai usar, muito bom, pode pegar. Mas se você tiver outras opções, como o dragão dourado, o dragão verde até full, né? 5 estrelas dele é muito bom. E o porunga são mais utilizáveis do que ele. Mas vamos lá. O dano dele é baixo, ele causa somente 60% de dano de dragão em todos os inimigos, que é um pouquinho bom, né? Não tem a fraqueza do porunga que bate aleatório, o dragão verde que bate só na frente. O bom é bater na back, né? Que destrói o dano do inimigo. Bater em todo mundo é bom, só que o dano é baixo. 60% é muito baixo. Se eu for ver o dragão dourado, esse aqui meu tá dando 120%, então dá o dobro do dano lá. Mesmo no rank 1 ele já dá o dobro de dano. Então, isso aí me deu uma desanimada, né? Mas também porque ele tem tantos outros efeitos que eu acho que se ele desse tanto dano também ia ser muito roubado, né? Ainda mais que bate em todo mundo, não tem distinção se bate na frente ou na back. Quando ele ataca, ele tira uma camada de escudos, que é o escudo do Vegeta Ego Superior, que é o escudo do Goku Cupido, do Vegeta Cupido, do Gohan, que é o Beast Mode dele, do Gogeta. Então, praticamente todos os SPs que tem algum tipo de escudo que reduz o dano tomado ou ignora o dano tomado, ele remove esse escudo apenas uma camada. Não entenda que não é remover por completo o escudo. É tirar uma camada desse escudo. Que em alguns casos, por exemplo, quando você tiver o Vegeta Cupido e o Goku Cupido, você pode acumular, ter 2, 3 camadas ao mesmo tempo, impedindo assim que você tome dano praticamente por 2, 3 instâncias de dano. Então, só nessa parte aqui, ao ler você já chama atenção e diz, porra, muito bom, né? Porque praticamente todos os times fortes agora estão usando o SP, então ele veio como counter dos personagens SP. Realmente, só nessa parte aqui ele já fica legal.
Mas, de novo, o que dá um pé atrás nele é o dano baixo. Geralmente, quando entra o dano de um dragão, é para poder decidir a batalha. Pelo menos matar um, ou então deixar muito fraco, ou ter um efeito muito forte. Mas vamos continuar. Esse foi o Poder das Trevas. Logo depois ele tem um Olhar do Abismo. Quando ele ataca, ele aplica 25% de debuff de coisa negativa, dependendo do que o inimigo tem de buff. Então, se ele tiver buffado com recuperação de rage, ele vai dar 25% de perda de recuperação de rage. Se ele tiver o dano de resistência de dano ultimate, ele vai dar aumento de dano de ultimate. Se ele tiver imunidade a controle, ele vai aumentar a chance de ter controle. Então ele faz como se fosse um negar esses efeitos positivos para efeitos negativos. E isso para todos os efeitos do jogo. Então, se tiver dano crítico, ele vai dar redução de dano crítico. Se ele tiver crítico, ele vai reduzir chance de crítico. Para tudo que é buff, ele dá um buff negativo. Parece ser fraco, mas é realmente muito forte. E para todos os tipos de buffs negativos e buffs positivos que o inimigo tem, ele vai negar praticamente, né? Porque é difícil você ter um buff acima de 25%. Então, se o cara tem aumento de dano, ele vai tirar 25% de dano. Se ele tiver aumento de redução de dano, ele vai aumentar o dano tomado em 25%. Isso para tudo. Então, é como se fosse um debuff negativo de 25% para todos os efeitos do jogo. Por quê? Porque o seu time tem vários personagens com vários tipos de buff ao longo do tempo, né? Então, resumindo uma estrela, o dano de 60% de dano de dragão em todos os inimigos. Ele remove uma camada de escudos diversos, de escudo do Gogeta, do Gohan, do Vegito, do Goku Cupido, do Vegeta Cupido, do Vegeta Ego, todo mundo, ele tira uma camada agora dos 3 inimigos com menor HP. Então ele bate em todo mundo e tira esse escudo de quem tiver com menor HP só. E ele aplica esse efeito de debuff, de coisa negativa, de 25% em todos os inimigos. Que é bom. O que muda de 1 estrela para 2 estrelas? Aumenta o dano de 60 para 65. Continua removendo somente uma camada para os 3 inimigos com menor HP. E o debuff, em vez de 25%, vira 30%. Então, de 1 estrela para 2 estrelas, aumentou 5% no dano e 5% no debuff negativo para todo mundo. De 2 estrelas, aumenta em 10% o dano, então agora está chegando em 75% de dano em todo mundo. Agora ele tem 3 estrelas aqui, ele além de remover uma camada de escudo, todos os tipos de escudo, ele vai diminuir a resistência crítica em 30% durante um turno. Então, aqui melhorou e muito, porque além desses 30%, você vai ter os 30% do debuff negativo, que se o cara tiver qualquer buff de resistência a dano crítico, ele perde 30% e agora ele vai perder então 60% de redução de dano crítico. Então vai aumentar o seu dano crítico em 60%. Muito bom isso. Aqui já melhora bastante. Então, se antes ele estava, sei lá, rank C, aqui ele está rank A, já virou um grande potencial, porque além do dano melhorou um pouquinho, então não está uma coisa tão grande assim, mas o aumento de dano proporcionado pelas debuffs agora fica legal, vale a pena. Então, recomendo que a partir de 3 estrelas já dá para começar a usar. Mas ele melhora mais ainda. Então, aqui ele está dessa forma. Quando vai para 4 estrelas,
A principal coisa que muda é um pouco mais de dano, de 75 para 80 é besteira, mas agora ele demora 2 turnos em vez de 3. Então, a cada 2 turnos ele vai estar disponível para usar esse dragão. Então, imagine que você usa um dragão, ele no turno 1, no turno 2 vai entrar o seu segundo dragão, no turno 3 já dá para poder usar o terceiro dragão, ou se você não tiver, ele. Então já dá para você ir alternando turno sim, turno não praticamente, né? O debuff de resistência crítica aumentou para 40% e o debuff negativo para 35%. Então agora estamos chegando em 75% de redução de dano crítico e 35% de todos os outros efeitos. Isso é um buff maravilhoso. 4 estrelas e ele utilizando mais vezes vai ficar cada vez mais utilizável, né? E os 5 estrelas, que aí ele se torna roubado, e aí recomendo para qualquer time, porque realmente melhora muito. Aumentou o dano para 90%, então está chegando próximos aos 100% de dano de dragões, o que comparado ao que começou 60% só é muita coisa. E além disso, ele aumentou a redução de dano crítico em 40% por um turno. O debuff ele vai agora ter mais. Então, de novo, ele tem 90% de dano em todo mundo. A redução agora de turnos é de 2, então a cada 2 turnos ele vai usar. Ele remove uma camada de escudos, todos os escudos, Gogeta, Vegeta, Gohan, todo mundo. Ele reduz o dano, a resistência a dano crítico, então é um aumento de dano crítico para você durante um turno. Além disso, ele remove mais uma camada de escudos, então agora ele vai remover 2 camadas. Eu passei aqui em algum momento. 4 estrelas ele já remove de todas as unidades. 3 estrelas ele estava removendo de todas as unidades. 2 estrelas. Então, me passei aqui, mas vamos lá. 5 estrelas ele remove uma camada de todos os inimigos. E depois ele tira mais uma camada do inimigo que tiver com menor HP. E ainda dá o estado de confusão para ele. Então, recapitulando novamente aqui. 90% de dano em todo mundo. Cooldown de 2 turnos. Quando ele ataca, ele remove uma camada de escudo de todos os inimigos. Ele reduz a redução de dano crítico de todos os inimigos em 40% por um turno. Além disso, ele tira uma camada extra de escudos do personagem que está com menor HP. E além disso, ele dá um efeito de confusão nesse inimigo por um turno. Confusão é o estado que ele não pode usar skills e ele vai atacar os próprios aliados. Então ele vai usar um ataque básico em algum aliado aleatório dele durante um turno. Ele ainda tem o aplicar o debuff de 35%, igual a todos os outros que estava anterior aqui. Então, se o cara ganhar a redução de dano crítico, ele vai ganhar 35%. Então, no total, ele vai aumentar o dano crítico do seu time nesses personagens em 75%. E aí, a chave de ouro, ele termina dizendo que se você tiver ao menos 3 personagens SP no time, você reduz a redução de dano do inimigo em 35% durante 2 turnos. Então, com ele você vai ter praticamente a cada 2 turnos você vai reduzir 35% de dano, da redução de dano. Então, você aumenta o dano do seu time em 35%. Se você considerar o dano crítico, então ele vai aumentar muito mais do que isso, né? Se você for botar que esses buffs aqui estacam, se for um dano crítico, ele vai ter 75% de aumento, mais 35% de redução de dano daqui, e se ele tiver algum buff de redução de dano, ele vai perder mais 35%. Então, se um dano for crítico, você vai ter um aumento de 140%. 140%, 145%
de dano, se o seu dano for crítico. E se não for crítico, você vai ter um aumento de 70%. É muita coisa. É realmente um dragão merecedor de ser da categoria Sparking, mas para poder pegar isso é muita coisa, viu? Só para vocês terem ideia, para desbloquear ele precisa de 60 unidades. Para ir de 1 estrela para 2 estrelas precisa de 120. Para ir de 2 estrelas para 3 estrelas precisa de 160. Então, só para recapitular, 60 para desbloquear, depois eu preciso de 120 para 2 estrelas, depois eu preciso de 160 para 3 estrelas, depois eu preciso de 180 para 4 estrelas e a última que precisa de 240 para 5 estrelas. Para poder colocar 5 estrelas precisa de 760 fragmentos. É muita coisa, muita coisa. Você tem que ser cash pra caramba para poder pegar. Imagine que eu tenho minhas dúvidas se o top 1 do meu server conseguiu pegar. Ele tem todos os personagens 7 estrelas, Gohan, com amuleto, todo mundo aqui. Ele pegou o dragão que apareceu lá na summonzinho, aparece quando quem pegou. Mas não tenho certeza se ele conseguiu pegar nesse primeiro evento tudo o que precisava para poder botar o dragão SP em 5 estrelas. Então, esse foi o review do dragão. Vou mostrar uma coisa aqui para poder ficar só de bônus nesse vídeo. Eu peguei muito pouquinho fragmento do Gohan Beast. Eu já tinha ele 5 estrelas, estava querendo pegar a arma dele para poder colocar Awaken, não consegui. Só peguei alguns fragmentos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar quantos fragmentos eu peguei. Debris. Cadê? Peguei 40. Precisava de 150, então faltou muito. Então não deu, não foi dessa vez. Mas eu queria mostrar aqui para vocês é o Kame. Uma coisa que eu vi recentemente falando nos grupos e tal, e eu fiquei de só recomendar. Você não precisa completar os Kames, todas as bolinhas, para poder desbloquear o próximo estágio. Então, isso principalmente nos ímpares. Então, 1, 3, 5, você não precisa ir até o final. Você pode parar no 8, que você desbloqueia o próximo. Aqui eu vou nos números pares, você completa até o final para poder ganhar a passiva. Mas nos ímpares você não precisa, você pode terminar antes. Você vê que ele pede como requisito para desbloquear o próximo somente até o 8. E se você for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, termina aqui então. Aqui ele não dá a passiva. A passiva dá no 10. O que é que você perde fazendo isso? Aqui você perde um buffzinho de 5% de ataque. Se eu pegar de um outro personagem aqui que já está completo para mostrar para vocês. Eu não fazia isso antes, mas traz uma economia principalmente com o personagem SP. Mas por exemplo aqui no Gotenks, o atributo final do completo é 5% de ataque. No Kame 2 é a passiva. Então melhorar a passiva precisa completar até o 10. No próximo, aqui aumenta a chance de você usar a skill, a small skill, que é essa daqui, né? Que é a skill menor, como se fosse a habilidade dele. A do Kame 4 é passiva também, quando você chega no final. Aí no Kame 5 é um bônus de 20% de HP. E no Kame 6 o Kame 6 é o Ultimate. Então, se você fizer isso no 1, 3 e 5, você só vai estar perdendo 5% de ataque, 6% de chance de ativar a passiva e 20% de HP. Eu recomendo você fazer prioritariamente completar o 2,
o 4 e o 6. E depois, quando estiver sobrando fragmentos, você volta completando, porque não tem prejuízo nenhum eu voltar aqui agora e, com mais frags, completar esses camas. Beleza, pessoal? Foi isso. Não tive muita sorte no evento, eu peguei muito pouco fragmento. Você viu lá, só 15 fragmentos do dragão. Acho que foi uns 12 do Gohan. Mas vamos tentar fazer mais vídeos agora. Tô com uma estrutura aqui melhor, vou tentar gravar mais vídeos. E se for o caso, ó, começar a aparecer nesses vídeos, né? Em vez de ter só minha voz. Mas por hoje é só. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.